Olá, queridos, Pai do Senhor, estamos aqui com você mais uma vez no Palavra de Sabedoria, o seu devocional, através da nossa emissora, que chega até você com muita fé e confiança que esta palavra vai produzir o efeito para o qual ela se propõe. A palavra de Deus é vida, e a nossa proposta é produzir vida para o teu coração através das Santas Escrituras. Seja bem-vindo, tá bom? É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Hoje, na nossa sequência do Mundo Precisa de um Pai, essa série que estamos tratando sobre isso, eu quero falar para você sobre autoridade moral. A autoridade moral, ela é uma necessidade dentro da construção de um lar, de uma família, aonde as referências dessa família são exemplo para as crianças, são exemplo para os filhos, são exemplos que vão ser seguidos a partir da casa e da casa vão até a sociedade. Você, pai, você, mãe, você que exerce autoridade dentro de casa, e a autoridade é exatamente o exercício do poder que lhe é dado, poder pater, o poder de cuidar, de proteger, de prover, o poder de educar, de responsabilizar, esse poder que é dado a você como pai. Quando você entende a autoridade que você tem, você compreende a missão que você tem que fazer. Tá bom? Eu vou ler para você 1 Coríntios capítulo 29, versículo 11, e você vai entender uma coisa muito linda sobre a autoridade hoje. A Bíblia diz: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. É um texto que está fazendo aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. 1 Crônicas 29, 11, está fazendo alusão ao senhorio e soberania do nosso Deus. É uma maneira de exaltar o poder e a autoridade que estão na mão do Senhor. E por que a gente está falando sobre isso? Porque para ter autoridade moral, passa pelo princípio de você compreender e ter submissão à autoridade divina. Se para você ser submisso a Deus, ter Deus como Senhor e soberano, é um ponto relativo, é um ponto negociável, não é uma âncora na construção de tua existência, então a tua autoridade moral, ela passa a sofrer a corruptela, ela passa a sofrer a degeneração dos nossos desejos e das nossas próprias vontades, porque você não está colocando dentro do princípio da autoridade Deus como soberano, Deus como Senhor absoluto de tudo. Por isso que Crônicas está falando sobre isso, exaltando Deus como majestoso, como maravilhoso, como forte, como poderoso, exaltando a Ele como governador de todas as coisas, porque a ideia central é: se aceitamos a submissão a Deus, vamos aceitar a autoridade que você como pai exerce, e você como pai, uma vez que era filho, outrora como filho, recebeu também essa autoridade sobre você. Recebeu a aplicação dela na sua vida. Para aceitar a autoridade e para desenvolvê-la, eu preciso ser submisso a Deus. Esse é o ponto. Tudo isso que eu estou te falando é para te dizer isso. Esse é o ponto. Se eu não aceito a autoridade divina, eu também vou ter dificuldades em compreender e aceitar a autoridade que é exercida sobre mim e a autoridade que eu exerço sobre os outros. A autoridade dentro da visão bíblica não é algo que você deve exercer baseado no orgulho, na vaidade, na soberba. Não. E sim, você deve fazer a autoridade moral que você deve exercer dentro do seu lar, deve estar baseada na humildade e chamar para si a responsabilidade. Eu tenho uma autoridade moral devido ao exemplo, devido à minha conduta, devido à forma como eu resolvo as coisas, devido ao meu comportamento, a minha palavra, o que é que ela significa, o que é que ela revela, o que é que ela diz. A minha autoridade moral está ligada a tudo isso. O que a pessoa vai respeitar ou não respeitar em você como pai, o que você como pai vai poder ter ou não de respeito dos seus filhos, passa
por essa autoridade moral. E essa autoridade moral passa pela autoridade de Deus. A autoridade moral, ela tem uma clareza. O pai, quando exerce essa autoridade, ele tem que saber para que ele está fazendo isso. Qual é o objetivo? Então ele tem clareza. Eu uso a minha autoridade moral para poder desenvolver um bom caráter no meu filho. Eu uso a autoridade moral para poder mostrar o caminho que meus filhos devem seguir. Eu uso a autoridade moral para ser uma referência positiva no meu lar e na minha sociedade. Se eu compreendo a clareza da finalidade para a qual eu tenho autoridade moral, então esse exercício dessa autoridade vai ser benéfica, porque a ideia é que seja benéfica. Você nunca deve pensar na autoridade moral como algo que seja egoísta, algo que seja voltado para si próprio. Você é beneficiado como um efeito colateral do processo, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que o benefício exista para seu filho, para aqueles que estão debaixo de sua autoridade, para aqueles que você é um exemplo e uma referência. O benefício é para o coletivo, é para o conjunto da obra. Pegou até aí? Estamos juntos aí? Gente, falar sobre autoridade é falar sobre poder, é falar sobre força, é falar sobre exemplo, é falar sobre referência. E principalmente se essa autoridade é uma autoridade moral, que o conceito desta autoridade transmite confiança às outras pessoas. É isso que se espera de um pai. Interessante, né? É isso que se espera de um pai. Há muitos pais que se acovardaram e resolveram sentar no banco do passageiro da educação, da vida familiar e da transformação da comunidade. Existem pais que simplesmente abdicaram de usar a sua autoridade, e leia-se a autoridade no sentido positivo, porque a autoridade, o abuso dela acaba sendo negativo. Mas a autoridade no sentido positivo, que é o exercício do poder, da força que existe e que arrasta, e que soma, e que agrega, e que inspira, e que lidera, essa autoridade moral é para trazer benefício para a educação do seu filho, benefício para a formação da nossa sociedade, benefício para a convivência entre nós. Nós temos que tomar cuidado para não abusarmos dessa autoridade, porque aí a autoridade será uma coisa negativa, e temos também que tomar cuidado para não abdicar da autoridade, porque quando se abdica dessa autoridade, isso também é um fator negativo. Isso também não é bom. O que você tem que procurar é o equilíbrio, ser uma âncora, ser uma referência, não ir para o banco do passageiro. Como líder, sacerdote da sua casa, como homem de Deus, como alguém que tem de verdade um testemunho de vida, como alguém que tem, apesar das imperfeições, limitações e falhas que são inerentes a todos nós, faz parte de todos nós. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós temos alguma coisa para trabalhar na nossa vida. E ter a humildade para reconhecer isso e a disposição para trabalhar isso na sua vida e mudar, abrindo seu coração para Cristo Jesus, isso é um diferencial muito grande. Então, você como um exemplo, como homem, como âncora, como sacerdote, deve exercer um papel ativo e não um papel passivo. Você deve usar esta autoridade para direcionar, para instruir, para orientar pela tua experiência, pela tua capacidade, pelo tempo de vida que você tem, por tudo, pelo conjunto de todas as coisas. Por tudo que você está fazendo, está sendo e está realizando. Ok? Essa autoridade está aí. O conhecimento pode ser adquirido, procurado e conquistado. Mas a sabedoria você precisa de Deus. E é a sabedoria que vem de Deus que torna a autoridade atraente. Quem tem autoridade, pelo exemplo, pela conduta, autoridade moral, e tem sabedoria na aplicação
e no exercício dessa autoridade, meu amigo, isso tornará essa autoridade extremamente atraente. As pessoas vão querer, seus filhos vão querer estar debaixo dessa autoridade. Espera aí, deixa eu ver o que é que meu pai vai dizer. Pai, o que é que você acha disso? Pai, qual é o teu conselho? Pai, eu quero ouvir a tua palavra sobre isso, porque você adquiriu essa autoridade e essa autoridade tem sabedoria, essa autoridade tem ponderação. Você não está no banco do passageiro, você está lá no banco do motorista. Você está conduzindo o processo com clareza, você sabe para onde está indo. E aí eu vou perguntar a você, você sabe para onde está indo? Com o exercício da autoridade que você tem de pai? Aonde você está levando a sua família? Para onde você está conduzindo os atos do teu dia a dia? Porque cada atitude tua é uma sementinha que vai brotar e vai dar um determinado resultado. E esses resultados que vão se somando no dia a dia vão gerar um vetor de força, vão gerar uma direção. E para onde está indo? Se isso não está claro para você, pare tudo. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade, não me custa repetir. Pare tudo, você tem que ter clareza. Porque senão você vai abusar da autoridade. Senão você vai distorcer o sentido da autoridade. Senão você vai fazer mau uso dessa autoridade. Você tem o status quo, a posição, você tem a patente, você tem o respeito por ser o pai, por ser o marido, por ser a mãe, por ser a esposa, por ser o líder dentro de casa, por ser o sacerdote. Você tem o respeito, mas você não tem um direcionamento. Então essa força que está na sua mão, essa autoridade que você carrega, essa âncora que você é para os seus filhos, está sendo perdida, porque você não está usando ela. Entendeu? Use a autoridade para criar os seus filhos no temor de Deus, sendo você um exemplo de uma pessoa temente ao Senhor, sendo você o exemplo daquele que busca a Deus, sendo você uma referência positiva, tá bom? E aí é que vem, você não tem sabedoria? O que é que Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8 diz? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de boa vontade a todos nós. Você pode ter muito conhecimento, mas também precisa ter sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. E conhecimento sem sabedoria torna a tua autoridade uma autoridade fraca ou uma autoridade sem propósito. E se não tem propósito, você tem a força que precisa, mas você não está direcionando essa força para o lugar certo. Viu? Pense nisso hoje. É um tema importante, autoridade moral. Você tem essa autoridade moral dentro de casa? Você é respeitado dentro da sua casa? As pessoas te consideram dentro de casa, tua mulher, teus filhos, teu marido, te consideram? Que tipo de consideração te dão? O que é que foi construído no dia a dia em casa? E aí é que vem a segunda coisa que eu quero te dizer. Primeiro, você já descobriu o que é autoridade. O exercício desse poder, dessa força, em direção de um propósito, em direção de uma ação, de algo que é para ser desenvolvido. E se é uma autoridade moral, estamos falando de algo que você inspira, que você é o exemplo, a referência e a âncora. Ok? Pensa aí, quem foi a tua âncora? Pensa aí, quem foi a tua referência nos últimos tempos? Quem foi? E qual é a qualidade dessa pessoa que chama a sua atenção? Qual é a qualidade do teu pai que chama a tua atenção? Como você trata e considera o teu pai? Como você faz isso? Ok? São temas para você estar levando em consideração hoje. Muito bem. Aí, eu estou pensando na autoridade moral. Já entendi o que ela é, já entendi que não posso abrir mão dela, também não posso abusar. Já entendi, Wendel, já entendi tudo isso. Ok, e agora? Agora, você tem que pensar na clareza de um propósito. Eu só recebo o que recebo porque eu tenho clareza para onde, não simplesmente o porquê, mas para onde eu estou indo com a minha família. Para onde cada atitude minha está sendo contribuinte para uma direção ou para um cenário. Eu preciso ter isso.
Clareza. Clareza. Gente, se não está claro, você tem que parar o que você está fazendo. Senão você está em movimento, mas você não está em progresso. Você está entendendo o que eu estou falando? Ó, você está em movimento, mas você não está em progresso. Você está fazendo as coisas assim, de maneira aleatória, de maneira assim, sabe, lançando para tudo quanto é lado para ver o que vai dar, atirando em tudo quanto é de direção para ver o que vai ser. Não funciona, gente. Não funciona. Não é dar uns gritos no menino, não é falar brabo. Vai ter dia que você vai falar um pouco mais brabo. Vai ter, vai ter. Mas não é isso, entendeu? Não é dar uma lição de moral, dar aquele sermão. Não são essas coisas que vão resolver a questão. Você tem uma autoridade inerente, própria, na sua condição de pai. Você tem uma autoridade que já faz parte da sua condição de mãe. Você tem essa autoridade. Você é a referência natural. É quase como por osmose, automática essa referência. A não ser que ela seja quebrada. Por inúmeras razões ela pode ser quebrada. Mas, pois bem, mas eu não quero entrar nisso agora. O que eu quero dizer é que se você tem tudo isso dado por Deus, capacitado por Deus para você, você tem que ter clareza para onde você está canalizando toda essa energia, toda essa força, todo esse empoderamento, toda essa capacidade, para onde está indo. Senão você vai estar fazendo muito movimento, você faz muito pantim, você faz muito ai, 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 você se mexe muito, né? Tá igual ao Madagascar, eu me remexo muito. Você está nessa, mas ó, não influi nem contribui. Não advoga de nada, não tem uma ação prática, não tem um construto de verdade. Pelo contrário, energia desperdiçada, aí não há crescimento real, não há amadurecimento, não há implantação de bases sólidas dentro de casa. Porque o exemplo e a autoridade moral que você tem, você não está usando da maneira certa. Ou você está subutilizando. É isso que eu estou falando. A autoridade moral é para ser utilizada para beneficiar a sua casa, a sua família, o seu lar, a educação dos seus filhos, o caráter. Então, eu tenho esse exemplo bom para dar, o que é que eu faço com isso? Clareza de um propósito. Ok? Ah, não, vou ser um bom exemplo aqui dos meus filhos de estudo. Ah, você gosta de ler? Seja um exemplo para ler. Teus filhos estarem ali olhando, porque você, olha, você está lendo. Está lendo a Bíblia, está lendo um livro. Opa, você está usando a sua autoridade, seu exemplo, arrastando, porque o exemplo arrasta. Você está usando isto para construir um lar sólido. Se você é uma pessoa que o tempo todo está murmurando, reclamando de tudo, reclamando de todos, se você é uma pessoa que usa a força do teu exemplo para estar criticando, não sai uma palavra de elogio para nada. Ninguém presta, ninguém é bom, todo mundo é traíra, ninguém é verdadeiro, todo mundo é falso. Aí você começa, ó, o teu exemplo, ele fica jogando um monte de casca de banana para o caminho do teu filho. Aí o teu filho vai caminhar naquela trilha, vai escorregar, vai se dar mal, vai ser uma pessoa rancorosa, vai ser uma pessoa cheia de mimimi, vai ser uma pessoa que não aceita não, vai ser uma pessoa que não tem limites, que não sabe trabalhar com a frustração, vai ser uma pessoa que só sabe ser agradado. Aí começa a ter um monte de coisinha que não era para ter. Na formação sólida, não era para ter. Por isso, eu estou te dizendo, clareza de um propósito. Você tem que saber, eu uso o meu exemplo de pai, a minha força moral, eu uso a minha autoridade moral como pai para ser uma inspiração positiva para a minha família. Na minha casa, no meu trabalho, aonde eu estiver, meus filhos poderem ver isso. E por isso, clareza de um propósito. Como é que eu faço essa clareza de um propósito? Como é que eu faço isso? Você faz isso conhecendo a missão de Deus para você, a missão que Deus te deu para esse mundo. O que é que você veio fazer aqui? O Espírito Santo de Deus, ele trata conosco e ele nos mostra qual é a nossa missão, em que você será relevante e fará diferença nessa terra.
Vamos lá. Submeta-se à vontade de Deus e à própria missão de Deus. Aí o propósito vai ficar claro para você. O que é que Deus quer? Uma família segundo o propósito de Deus. Uma família segundo o coração de Deus. Uma família que respeita os princípios e estatutos da palavra de Deus. E Deus também vai te dar clarezas específicas, de demandas específicas que você vai ter que trabalhar. Na oração, no jejum, na leitura bíblica, esse diálogo interno, externo, transcendental, ele vai produzir toda uma maiêutica, toda uma concepção de um novo conhecimento, de uma nova sabedoria que você nem sabia que estava dentro de você. Mas para isso você tem que estar submisso a Deus e ao seu propósito, para que flua submisso à palavra. Como é que eu vou desenvolver, Wendel, a autoridade moral? Tudo bem, eu já entendi o que é autoridade moral, já entendi que tem que ter clareza. E agora, como é que eu desenvolvo essa autoridade? Se encha da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fonte da sabedoria. Os pais devem estar repletos da palavra de Deus para que as suas ações sejam determinadas por Deus. Se você não tem comunhão com a palavra, não ora, não busca o Senhor, você não vai fluir isso na hora de exercer tua autoridade. Saturados pela palavra. A autoridade vem por meio do viver do Espírito Santo. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Espírito Santo escreve esse código moral em nosso espírito e dessa forma nós estamos aptos para lutar contra a carne, lutar contra os impulsos e desejos que muitas vezes querem nos levar a abusar da autoridade moral ou não termos autoridade moral, não sermos honestos, não sermos verdadeiros, não termos misericórdia, não agirmos com integridade, não sermos pessoas que não estão ligadas à luxúria. Tudo isso que rouba de você a autoridade moral pode ser combatida você enchendo-se do Espírito Santo de Deus, enchendo-se da palavra do Senhor, para combater literalmente esse espírito contrário de forças e desejos que estão contra a vontade de Deus. Aí você aprende a ser obediente, aí você purifica a consciência, aí essa autoridade moral passa a ser demonstrada por ações intencionais que enfrentam as atividades imorais, prostituição, lascívia, impureza, inimizades, porfias, tudo aquilo que vem contra a vontade de Deus e o propósito dele, você vai ter força para poder enfrentar. A autoridade moral cresce em submissão à prestação de contas que você tem que fazer. Seja claro, seja humilde, reconheça seus erros e se corrija. Esse é o caminho de construir uma autoridade moral. Deus te abençoe. Por hoje é só. E eu quero que você, em nome de Jesus, receba de Deus a inspiração para praticar a autoridade moral na sua casa. Que você seja um exemplo, em nome de Jesus. E um bom exemplo. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, grato por esse momento. Nos ensina, nos educa e nos ajuda para exercermos essa autoridade com equilíbrio e graça, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Deus te abençoe.